Boa tarde e feliz sábado! Bem-vindos à Classe VIP! Essa classe é VIP porque você é VIP. Se você estava procurando um canal que fizesse com que você ficasse mais perto de Deus, um canal para que você estudasse a Bíblia, para que você estudasse a palavra, então você encontrou. Você encontrou aqui o Tempo e a História com o professor Vicente. Você encontrou a Classe VIP. E você, querido, você, querida, fique aqui conosco. Já posso te pedir um grande favor. Por favor, deixe o seu like. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like. Os algoritmos vão repassar esse vídeo porque o YouTube vai entender que esse vídeo é útil. Por favor, nos ajude. Compartilhe, compartilhe, querido, esse vídeo. Não se esqueça, querido, deixe o seu comentário, o que você acha, o que você gostou, o que você não gostou. Fique à vontade, deixe o seu comentário. E não se esqueça, ore por este canal. Ore por este canal. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, estudando lições de fé no livro de Josué. Lições de fé no livro de Josué, um livro maravilhoso, um livro excelente. E hoje nós temos o verdadeiro Josué. Nosso tema de hoje é o verdadeiro Josué. E para tanto vamos pedir a bênção, vamos pedir a iluminação do Espírito Santo. Eterno e bondoso Deus, que o teu santo e bom Espírito nos inspire, nos ilumine, nos guie, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bem, vamos então começar com o nosso verso para memorizar. Você já sabe, né? Nosso verso para memorizar se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha que palavras, queridos, que palavras maravilhosas se encontram aqui na Sagrada Escritura. Olha só o que a palavra nos diz. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Louvado seja Deus. Está vendo, queridos? Que maravilha. A palavra do Senhor está dizendo que o que foi escrito como advertência para eles e também para nós. Tudo o que se passou, passou e foi registrado para que Deus seja louvado em nossas vidas. Bem, querido, bem, querida, nós estaremos estudando essa semana sobre a interpretação bíblica dos tipos ou da tipologia. Bem, para alguns essa é uma palavra nova, mas é uma palavra que está muito carregada dos sentidos de algumas coisas que acontecem na Bíblia, algumas coisas que foram prometidas no Antigo Testamento e que vêm então aparecer a sua realidade, o seu cumprimento, então, no Novo Testamento. Contudo, surgem perguntas sobre a questão dessa tipologia. Por exemplo, Josué. Josué é um tipo? Josué é um tipo. Josué é um tipo e também um antipo. E a gente pode saber, queridos, que ele aponta para o cumprimento do futuro. Vamos ver isso. Como podemos ter certeza de que tal interpretação do livro é legítima? Quais são os princípios bíblicos para controlar e aplicar do livro de Josué às realidades do Novo Testamento e aos eventos do fim dos tempos? Então, queridos, veja, Josué é uma história real, um homem real que Deus utilizou no passado para libertar o seu povo, para ajudar então a concluir a promessa. A libertação foi feita por Moisés e ele concretizou colocando o povo na nova terra. Mas Josué também, queridos, ele é simbólico, ele é figurativo de uma outra grande libertação, outra grande posse de terra, outra grande posse de herança, que é a Canaã celestial. Bem, querido, por isso, vamos começar estudando aqui na parte de domingo, tipologia bíblica. Vamos dar um rápido conceito. A tipologia bíblica é o estudo comparativo entre duas coisas, pessoas, instituições. A primeira seria, então, o tipo, a figura. E a segunda, o antipo. O antitipo, a realidade. E elas, queridos, aparecem de forma muito interessante. No caso, a primeira no Antigo Testamento e a segunda no Novo Testamento como seu cumprimento simbólico.
Isso é o que nós vamos estar estudando, e isso é muito importante para a gente entender o que, de fato, as Escrituras, o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus, lá nos livros da lei, dos Salmos, dos profetas, como o próprio Jesus falara outrora. E é por isso, queridos, que é importante que a gente note algumas coisas. Por exemplo, no Salmo 22, 1, 14 a 18, Davi fala exatamente as palavras que Cristo falou na cruz. Davi era um poeta bíblico, um profeta, e ele, então, no seu cântico, no Salmo 22, ele fala do sofrimento do Messias. Como a gente sabe disso? A gente sabe porque Jeremias capítulo 23, versículo 5, e Isaías 9, 5 a 7 e 11, fala sobre esse renovo de Davi, aquele que deveria ser, então, semelhante a Davi, aquele que deveria vir da linhagem de Davi. Então, querido, a gente encontra o seu antípodo quando a gente vai buscar, então, no Novo Testamento, algumas coisas que Jesus mostrou ser realmente esse Messias. Em João capítulo 19, verso 24, por exemplo, mostra a semelhança do Salmo 22, que as roupas de Jesus foram repartidas e a sua capa foi sorteada exatamente como dizia o Salmo. Então encontramos então ali um tipo e um antitipo. Bem, queridos, a parte de segunda-feira. A parte de segunda-feira fala sobre tipo e antitipo. Vamos entrar agora mais profundamente. O seu cumprimento, o antitípico, ele pode ser cristológico, ele pode ser também eclesiológico e ele pode ser também escatológico. Gravou? Cristológico, eclesiológico e também pode ser escatológico. Como é que significa isso? Cristológico vem de Cristo, né? Quando se refere a Jesus. E eclesiasticológico, quando vem no sentido eclesiástico, que mostra a igreja. Então, ele, toda vez que mostra a igreja, ele é eclesiológico. E toda vez que ele mostra o fim, ele então é escatológico. Vou dar algum exemplo para você aqui. Israel. Deus chama Jesus também como se chamasse Israel. Lá em Mateus capítulo 2, verso 15, diz: do Egito chamei o meu filho, fazendo referência àquilo que os profetas falaram, que o povo de Israel foi liberto do Egito, mas falando de Jesus, que foi então chamado do Egito de volta para Israel depois da morte do rei Herodes. Aqui nós temos outra passagem que está lá em Gálatas capítulo 6, verso 16, que fala sobre o Israel de Deus. O apóstolo Paulo está se referindo à igreja. Então aqui nós temos um cumprimento eclesiológico. E a terceira passagem aqui, Atos capítulo 7, verso 4 a 8 a 14, fala sobre os salvos, os 144 mil, os salvos no fim do tempo, que também são chamados de Israel, o Israel de Deus, aqueles que vai ser selado. Temos também, queridos, além dessa passagem aí, nós temos, por exemplo, o Êxodo, sair. Jeremias fala sobre sair. Mateus fala sobre sair. Paulo fala sobre sair. Mas vamos usar essa palavra, o Êxodo, a saída. Vamos ver Mateus 2,19, quando então isso aconteceu na pessoa de Jesus, saindo do Egito. Depois então vamos ver 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, quando aconteceu com a igreja tem que ser separada, tem que sair do mundo. E depois vamos ver no fim, na profecia apocalíptica, lá em Apocalipse 18,4, quando diz que é para o povo dele sair do meio da Babilônia mística. Isso é importante. Santuário. Vamos ver aqui, então, uma fase cristológica. Cristo, ele mesmo se refere a ele como se fosse o templo, lá em João capítulo 1, versículo 14, quando João diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo tabernaculou. O próprio Jesus também disse: destruirei esse templo e reconstruirei. Na fase eclesiológica, nós vemos 1 Coríntios 3,16, falando então sobre nós cristãos sermos os templos, tanto no sentido físico como no sentido da comunidade. E também na parte final, nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 22, falando sobre o templo, o céu, a herança, a nova terra. Que maravilha!
Então, querido, dando sequência, vamos à parte de terça-feira. Josué, o tipo. Eu poderia dizer que Josué, ele é o tipo e o antipo. Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, nos fala que Deus chamou então Moisés e falou com ele. Moisés estava na sarça ardente, Moisés então tirou as sandálias. Da mesma forma a gente encontra em Josué capítulo 1, versículo 1 a 3, e também o capítulo 5, versículo 15. Então um tem a ver com o outro. Moisés disse que depois dele Deus ia chamar um profeta, levantar um profeta semelhante a ele, se referindo também a Josué. Então, Josué é um antipo de Moisés, Josué é um novo Moisés. Mas, veja, querido, Josué, ele não cumpre tudo o que diz respeito ao seu antipo. Por quê? Porque o verdadeiro antipo de Moisés seria o Messias. Então, nós podemos ver, queridos, lá em Deuteronômio 18, 15 a 19, que Moisés disse que esse profeta deveria ser ouvido por todos e seria um profeta muito especial. E aí, queridos, nós podemos perceber, pela palavra de Deus, que essa profecia só pode se cumprir exatamente no Messias Jesus. A parte de quarta-feira, o verdadeiro Josué, o antitipo. Então, o verdadeiro Josué é o antitipo. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 4, ou melhor, Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o capítulo 4, versículo 11. Aqui nós temos uma comparação entre Jesus e Josué, Josué e Jesus. E aqui nós percebemos que o escritor da carta aos Hebreus nos diz que Josué não deu o descanso definitivo ao povo. O povo foi duro de coração e Josué não deu descanso definitivo ao povo, mas deu para eles a terra no sentido material. Cumpriu então ali o sentido material, mas o sentido mais amplo da coisa, que era então o repouso eterno. Josué não fez isso porque Josué era um homem comum e ele fez apenas a sua parte como profeta de Deus. Nem Moisés nem Josué deu descanso ao povo, mas esse descanso só será dado pelo Messias. E isso realmente é importante que a gente entenda, porque esse é o descanso eterno. Bem, na parte de quinta-feira, aqui nós temos Josué e nós. Bem querido, bem querida, Josué também cumpre algumas profecias relativas ao povo de Deus. E aí nós podemos perceber, queridos, que nas nossas lutas, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Eu vou citar aqui alguns versos em 1 Timóteo 1, 18, em 2 Timóteo 4, 7, em Efésios capítulo 6, verso 10 e 12, em Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, o apóstolo Paulo fala sobre a luta que a igreja tem, a dificuldade. Eu poderia dizer que é a batalha, é o combate, como o apóstolo Paulo fala, é a luta da carne contra o espírito, é a guerra espiritual. Então, nesse sentido, Josué também foi um tipo, porque nós como igreja passamos por todas essas batalhas, não batalha física como ele passou, mas batalha espiritual que ele também passou. Mas nós passamos uma batalha espiritual contra o mal. Bem, a herança verdadeira que Deus vai dar para o seu povo, ela só será dada por meio de Jesus. Jesus é que vai dar essa herança. E nesse sentido, essa profecia é uma profecia escatológica, porque só Jesus vai dar o descanso eterno, só Jesus vai dar para nós a vitória final, só Jesus vai de fato nos levar para a herança, aquela herança que Pedro falou, a herança dos salvos, a herança dos santos, a mesma herança que Paulo falou em Colossenses capítulo 3, 24, a herança que o próprio Jesus disse: vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa herança Josué não deu, porque Josué ali era apenas uma figura daquele que é o verdadeiro, que é Jesus Cristo. Espero, querido, que você tenha compreendido as verdades sobre tipologia. Jesus é o antitipo de Josué, que era o tipo, e aquelas coisas que em figura se cumpriram na vida de Josué, elas
se cumpriram então na realidade absoluta e total na vida de Jesus, também na vida da sua igreja, e vai se cumprir no final dos tempos também. Por isso então que nós usamos 3 palavrinhas para explicar. A primeira, a palavra cristológica, a segunda, eclesiológica, e a terceira, escatológica, para explicar então, queridos, esses eventos que aconteceram no Antigo Testamento, mas reaparecem tanto na vida de Jesus, como na vida da igreja e também no fim dos tempos. Bem, querido, você já sabe, você já entende o que é tipo, você já entende o que é figura e sabe que Jesus é o maior modelo, o maior tipo de todos os tipos. Você quer aceitar Jesus? Você quer então receber em sua vida aquele que vai cumprir todas as promessas do Antigo Testamento? Se esse é seu desejo, então diga: eu aceito. Amém. Ore comigo. Eterno e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por sua graça, por seu amor, que teu Espírito Santo nos conduza à Canaã celestial e que nós possamos entender que todas as verdades do passado e do presente convergem em Jesus e que o Senhor seja a nossa salvação eterna, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe você, querida. Um forte abraço e não se esqueça, deixe o seu like. Que Deus abençoe ricamente, que você tenha um bom resto de sábado e uma feliz semana.